Olá a todos, eu sou Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hospedagem de podcast, mais precisamente a plataforma Libsyn, que é a plataforma que eu utilizo para hospedar todos os meus podcasts. Muitas pessoas, elas acham que podem armazenar, hospedar seus podcasts dentro do seu próprio site. Ou seja, a pessoa desenvolve um site ou um blog e grava seus podcasts e começa a colocar os podcasts dentro do seu próprio site, de tal maneira que as pessoas, quando forem escutar, o áudio escutem direto do site e a pessoa não precisa contratar um serviço, uma plataforma de armazenamento. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre vídeo. Quem é que armazena os seus próprios vídeos dentro do seu próprio domínio, dentro do seu próprio site? Ninguém, né? Seria uma loucura. Normalmente as pessoas utilizam YouTube ou outra plataforma qualquer. Por quê? Imagine que você gravou, vamos voltar ao podcast. Você gravou um podcast, esse podcast é um sucesso. E aí você está tendo 1000 acessos. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar o seu domínio, vai sobrecarregar o seu site e você vai ter que contratar uma hospedagem com maior capacidade de processamento. Por quê? Porque vai sobrecarregar a sua hospedagem. Por isso, nós nunca devemos armazenar os nossos podcasts, vídeos, etc., em o nosso próprio domínio, nosso próprio site. Bem, deixa eu minimizar essa tela. Aqui nós temos a plataforma Libsyn, e essa plataforma é extremamente fácil de ser utilizada. Nós, do podcast Café Digital, nós somos parceiros do Libsyn, e eu estou colocando um código promocional para vocês, de tal maneira que, se vocês forem contratar o serviço Libsyn, vocês ganharão o mês da contratação de graça e o próximo mês também. Na verdade, se vocês contratarem o serviço, por exemplo, no dia 2 de um mês, do dia 15, se contratar no dia 15, você tem 15 dias grátis mais o mês seguinte. Se contratar no dia 2, vocês vão ter 28, 29 dias, dependendo do mês, e mais o mês seguinte. Essa é a grande vantagem de vocês utilizarem o código promocional que eu estou colocando aqui na tela para vocês. E o Libsyn, ele é extremamente fácil de ser utilizado. Esse aqui é a página principal dele, onde ele te dá um resumo do que está acontecendo. Vocês estão vendo aqui. Aqui ele mostra uma estatística rápida dos meus podcasts. E se eu gravei um podcast, um arquivo de áudio e quero enviá-lo para o Libsyn, basta eu entrar aqui em conteúdo e adicionar um novo episódio. Entrando aqui para adicionar um novo episódio, eu aqui envio o meu arquivo, ou se esse arquivo estiver hospedado na internet, eu coloco aqui apenas o endereço, a URL dela e pronto. Bem, para ficar mais fácil, eu vou mostrar um podcast que eu já publiquei e vou colocá-lo em modo de edição. Entrando aqui, eu posso ver todas as minhas publicações, e aqui estão todas elas, que já foram feitas até hoje. Vamos entrar aqui em modo de edição e voltar para essa parte de detalhes. Aqui foi meu último podcast sobre canetas, a ferramenta para impulsionar a criatividade. Caneta é uma ferramenta excepcional. Eu uso aqui, vocês podem ver, eu tenho aqui uma caneca cheia de canetas, as minhas canetas prediletas. Tenho mais, não só essas, certo? E aí eu escrevi esse artigo. Bem, aqui eu coloco o título, aqui embaixo a descrição. Se eu quiser, eu posso editar. Vocês estão vendo aqui. E o principal, eu posso também fazer a otimização para a plataforma de podcast Apple. Então, aqui eu repeti o título, repeti aqui a descrição, coloquei qual é o episódio
quem é o autor e pronto, enviei. A partir desse momento que eu enviei, ele já fica disponível. Vou vir aqui para a minha podcast Café Digital, vocês estão vendo aqui, e aqui está a minha última publicação. Depois eu vou voltar com calma aqui para essa tela. Vou voltar aqui para o Libsyn. Então vocês notem, a edição a edição de um podcast é extremamente fácil. Se você tiver alguma arte final, você pode colocá-la de tal maneira que ela vai aparecer no seu podcast. O que aconteceu aqui? Isso aqui é a minha arte final, vocês estão vendo. Podcast Café Digital. Se eu entrar aqui, pronto. Quem quiser o endereço é podcastcafedigital.com. Eu estou colocando aqui embaixo da tela, podcastcafedigital.com, e vocês vão ter acesso. Se vocês esquecerem o código promocional, aqui eu também coloquei. Somos parceiro Libsyn e o código promocional PodSuper. Voltando aqui para o Libsyn, então nós podemos aqui fazer a edição, nós podemos também dizer se quer que ele faça uma divulgação automática nas redes sociais, podemos programar quando o nosso podcast vai ao ar, a partir de quanto, e várias outras características. Para quem quiser fazer campanha para ganhar dinheiro através do seu podcast, aqui está a opção. Eu não estou utilizando essa opção. Aqui na estética, mostrando cada podcast, quantas visualizações, quantos downloads tiveram, aqui é extremamente útil. Por quê? Se nós formos ver, eu tenho um podcast aqui que teve 10 visualizações, outro teve 12, outro teve 6, esse aqui teve 1. Esses que tiveram mais visualizações, eu republico eles nas redes sociais. Temos também aqui, dependendo do plano que vocês contratem, ele te mostra quanto que você ainda tem disponível para utilizar. Os planos do Libsyn, eles se resumem no primeiro plano com capacidade de até 50 MB de armazenamento, o segundo plano até 250 MB, depois vou mostrar para vocês. Eu, inicialmente, durante uns 2, 3, 4 anos, eu utilizei o plano de armazenamento de total 50 MB por mês, que era suficiente para mim. Agora que eu estou publicando muitos podcasts, eu tive que contratar esse plano, e ele tem uma vantagem, o plano 250 MB, que a parte de estatística ela já está inclusa nesse plano. No plano de 50 MB, você tem que pagar $2 a mais para ter a estatística. Bem, aqui eu tenho a parte de configuração. Essa parte aqui de destino, ela é muito útil, por quê? Quando você publica o seu podcast, você quer que ele seja também divulgado em outras plataformas. E aqui eu coloquei que eu quero que meus podcasts sejam automaticamente divulgados na Amazon, no próprio Libsyn, no Spotify, no Twitter e outras plataformas que eu coloquei. Ou seja, publiquei aqui, automaticamente ele vai para o Spotify. Para o Apple ele já vai automaticamente também. Se eu tiver algum outro destino que eu queira, que eu utilizo, é só colocar aqui, utilizar novos destinos. Por exemplo, nós temos aqui o SoundCloud, que é excepcional, YouTube, que você pode armazenar apenas áudio, no próprio Facebook, se você utiliza o WordPress na sua plataforma de site ou blog, você pode fazer a publicação automática lá e assim sucessivamente. Vocês estão notando a facilidade que vem a ser a utilização do Libsyn. E custo-benefício, eu vou mostrar para vocês, ele é excelente. Aqui na parte ainda de conteúdo, vamos voltar aqui a adicionar um novo episódio, vamos dizer que você tenha gerado uma arte final para você. Como eu mostrei para vocês, essa aqui é a minha arte final que eu estou usando.
E num determinado podcast que você vai divulgar, você quer mudar essa arte final. Você pode simplesmente vir aqui, vamos pegar uma publicação já existente, e na arte final eu posso entrar aqui e modificá-la, ou seja, fazer o upload de uma nova arte final que vai ser válida só para aquele episódio. Esse que é o ponto bom. Bem, vamos voltar aqui à tela principal. Então, vocês estão vendo aqui que a utilização é extremamente fácil. Nós temos aqui o recurso de algumas ferramentas externas, o Headliner, que ele permite você gerar uma apresentação do seu podcast. Depois, se vocês quiserem, entram em headline.com, certo? Eu estou dando aqui uma visão bem sucinta do Libsyn, não é um treinamento. Eu pretendo até em futuro próximo fazer um treinamento sobre ele. E vocês olham aqui em cima, em breve nós teremos uma nova versão, a versão 5. Ela está quase sendo liberada. Eu mesmo, Arnaldo, aqui estou ansioso para essa nova versão, para ela estar liberada. Eu já poderia estar usando ela como teste, certo? Até já dei uma olhada, mas eu ainda estou aqui na versão 4. Bem, as facilidades que nós temos aqui no Libsyn é que você, se você quiser, você pode registrar um nome próprio, como eu fiz. Podcast Café Digital. E se vocês entrarem em podcastcafedigital.com, vocês vêm aqui para essa tela, que tem todos os meus podcasts. Vamos voltar atrás. Pronto. Todos os meus podcasts estão aqui. Tem as descrições e vocês podem editar o que vocês quiserem. Outra grande facilidade é, uma vez que ele gerou essa minha página, eu tenho aqui direto os links para, por exemplo, enviar meu podcast por e-mail, para entrar no Twitter, para visualizar meu podcast no Google, visualizar meu podcast no Spotify e outros locais. Ou seja, já está pronto. Os links já estão aqui, já estão prontos. Essa é a grande vantagem. Bem, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Há pouco tempo nós nos tornamos parceiros da Libsyn, certo? Estamos muito felizes com essa parceria com eles, apesar de nós já utilizarmos o serviço deles profissionalmente há vários anos, nós nos tornamos agora parceiros e por isso eu estou disponibilizando para vocês o cupom promocional. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar no comentário do vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sou o Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital.